A gente já entendeu que uma ação é uma sociedade, mas você sabe quais são seus direitos nessa sociedade? Se não, fica tranquilo, porque é disso que a gente vai falar agora no Coringa Econômico. Antes de a gente começar a entender quais são os nossos direitos como acionistas, precisamos saber que existem basicamente 3 tipos de acionistas: o majoritário, os controladores e os minoritários. O acionista majoritário é aquele que detém no mínimo 50,01% das ações totais da empresa, ou possui a maior quantidade de ações entre todos os sócios. Por isso, majoritário, porque ele é o que detém o maior número de ações. Já o controlador ou os controladores são aqueles que detêm o maior número de votos nas assembleias que decidem os rumos da empresa. Por isso, eles controlam a gestão daquela companhia. E por último, o acionista minoritário, que provavelmente é você, que não detém mais de 50% das ações da empresa e nem está participando do seu controle. Por isso, deve ser o mais interessado em saber os seus direitos como acionista. Mas aí você deve estar se perguntando, afinal, quais são esses direitos? O primeiro é o mais fácil e provavelmente você já conhece. É o direito nos lucros da empresa, que no mercado a gente chama de dividendos. Por lei, toda empresa de capital aberto precisa dividir no mínimo 25% dos seus lucros com os acionistas. E essa remuneração é proporcional ao número de ações que você tem. Mas não esquece, os dividendos são isentos de imposto de renda. Outra remuneração muito comum são os juros sobre capital próprio, que são bem parecidos com os dividendos, mas nesse caso a gente paga 15% de imposto de renda, que é retido na fonte. As empresas utilizam esse tipo de remuneração para conseguir benefícios fiscais. Só que presta atenção, sempre que uma empresa anunciar que vai dividir seus lucros, ela também vai avisar uma data limite, que determina se os detentores daquela ação têm ou não têm o direito àqueles dividendos ou juros sobre capital próprio. A gente chama isso no mercado de data ex. E olha esse exemplo que vai ficar muito mais fácil de você entender. Vamos supor que as ações do IBO estivessem cotadas na bolsa a R$10 e nós anunciássemos que dia 10 de janeiro de 2013 iríamos pagar aos acionistas uma remuneração de R$2 por cada ação, como forma de dividendos. E o pagamento desse valor aconteceria no dia 20 de março de 2013. Mas o último dia para o investidor se tornar acionista do IBO e ter direito a essa remuneração seria 25 de janeiro. Ou seja, quem comprar as ações no dia 26 de janeiro de 2013 já não terá mais direito a receber esse valor. Esse último dia tem um nome, chama Data Ex, como eu falei. Então, no nosso caso aqui, dia 10 de janeiro foi a data do anúncio, dia 26 de janeiro é a Data Ex. E dia 20 de março de 2013 é a data de pagamento. Mas a gente precisa prestar atenção em mais uma coisa em relação a essa data X. Seguindo o nosso exemplo, olha o que acontece. No dia 26 de janeiro, que é a data X, sua ação vai ficar R$2 mais barata. Ou seja, a remuneração paga é abatida do preço de cada ação para manter o seu patrimônio neutro. Então, no nosso caso do IBO, nossa ação passaria a custar R$8. Afinal, 10 menos 2 igual a 8. E esse seria o novo preço X. Mas também existem outras formas de remuneração. Por exemplo, o que a gente chama no mercado de bonificação. A bonificação é quando uma empresa te dá novas ações como forma de remuneração. E normalmente isso acontece quando ela está aumentando o seu capital com reservas próprias. Mas esse tipo de remuneração também segue aquele mecanismo da data X. Outro direito muito comum, mas que muita gente não entende, é o direito de subscrição. Nesse caso, para entender, pensa assim: uma empresa vai aumentar o seu capital vendendo novas ações. Ela é obrigada a dar a oportunidade aos seus acionistas de comprar parte dessas ações, para não ter o seu patrimônio diluído dentro daquela empresa. E quando você recebe esse direito, você pode fazer 2 coisas com ele. Ou exercer, ou seja, comprar aquelas ações naquele preço pré-determinado pela empresa,
ou vender esse direito para outros investidores, igualzinho você faria se fosse vender uma ação. Mas a gente precisa ficar atento a esse direito de subscrição, porque ele também segue aquele mecanismo da DataX e ele tem uma data de vencimento, que se for perdida, já era. Não podemos nem vendê-lo, nem exercê-lo. Agora, além desses direitos, existem outros acontecimentos que a gente precisa saber antes de se tornar sócio de uma empresa. O primeiro deles é o desdobramento, que a gente também chama no mercado de split. E apesar do nome complicado, é muito fácil de entender. Isso acontece quando uma empresa aumenta o seu número de ações sem modificar o seu valor total de mercado. Imagine esse exemplo. O IBO tem 1.000 ações cotadas a R$100 cada uma. Então, nosso capital total é de R$100 mil. Para melhorar o número de negócios, nós aumentamos nosso número de ações para 100 mil. E a partir dessa nova divisão, o preço de cada ação seria agora de R$1. Ou seja, o capital da nossa empresa não mudou em nada, mas nós aumentamos a quantidade de ações no mercado. E de forma inversa, existe o chamado grupamento ou implit. Nesse caso, a quantidade de ações da empresa diminui sem modificar o seu valor de mercado. E um detalhe importante, no implit ou split, o seu patrimônio total naquela companhia não muda em nada. O que vai mudar é a quantidade de ações na sua carteira. Mas fica tranquilo, porque para consultar todos esses eventos para a sua ação, a gente criou uma ótima ferramenta dentro do IBO. Dentro da parte de cotações, depois em fundamentos. Lá você consegue consultar o histórico da sua ação para cada um desses eventos. Então, galera, vocês entenderam? Quando a gente é acionista de uma empresa, nós temos vários direitos. Nos dividendos, a gente não paga imposto de renda. Nos juros sobre capital próprio, a gente paga. As bonificações são aquelas ações que a gente ganha por ser acionista. E o direito de subscrição é aquele direito que a gente tem de comprar novas ações. Mas não esquece do grupamento e do desdobramento, que não mudam em nada o seu patrimônio. Eu sou o Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!